Para mim é um desafio muito grande, né? Estar aqui à frente, né? Mas também de muita alegria, né? De estar aqui e a gente ser usado por Deus, só temos que agradecer, porque a gente não merece, né? O primeiro ponto é esse, né? Capacidade nós não temos, mas realmente quando a gente se coloca diante de Deus e passa a querer, a buscar realmente trabalhar para o Senhor, a gente passa a desfrutar desses momentos, né? De muita alegria de estar aqui e com certeza falar do que a palavra já falou comigo, com certeza, né? Compartilhei até com alguns irmãos antes, né? Temos passado por muitas dificuldades e aflições, né? E eu não poderia estar trazendo uma outra palavra, a não ser essa que realmente tocou muito no meu coração, né? Essa é uma pregação que eu ouvi até de um pastor, isso faz algum tempo já, e eu ainda não tinha entendido o porquê dessa pregação, né? Muito legal, achei muito interessante, mas não tinha entendido o porquê dessa pregação na minha vida, né? E Deus foi me mostrando depois, né? Deus estava colocando essa pregação, usando uma pessoa de Deus para falar comigo, porque alguma coisa ia vir, né? E para mim, eu, né, vendo e pensando nas músicas, né, eu comecei a pensar mesmo ali, sentado, que Deus muda a nossa história, né? Muda a nossa história, né? E para mim, hoje estar aqui é realmente isso, né? A gente tem trabalhado com os jovens, né, Amparo, né, tem lutado para realmente levar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus para que realmente seja exemplo, né? E não é fácil, né, irmãos? A gente lutar realmente para ser exemplo. E eu vendo Deus e olhando naquele momento, eu estava pensando, né? Nossa, agora eu vou pregar, né? Nossa, para mim é um desafio, né? Mas eu comecei a pensar que realmente Deus muda a nossa história, né? Um dia eu estava num lugar totalmente diferente do que hoje nós estamos aqui, né? Num lugar que totalmente diferente, vivia coisas totalmente diferentes que hoje nós vivemos, né? E cada um tem a sua história, né? Mas como é gostoso a gente ver que Deus transforma nossas vidas, né? Não por mérito nosso, né? Porque eu acho que ele olhava para a minha vida e falava, nossa, deixa isso aí de lado, porque isso aí não vai dar, esse não vai ter jeito. Mas, né, a graça realmente de Deus alcança e transforma a nossa vida. Eu queria estar hoje trazendo para os irmãos, né, como eu falei, essa pregação que eu ouvi e realmente tocou muito no meu coração. E ela fala sobre aprendendo nas aflições. Realmente a gente, né, eu acho que se a gente for perguntar aqui, qual dos irmãos que não estão passando por aflições, né? A gente começou, quem, né? Porque todos nós passamos por aflições, né? Muitas vezes passamos por momentos, passou, volta, acontece alguma coisa, mas sempre a gente está vivendo no meio de aflições, né? E eu queria estar lendo o texto de João 16, 33, que os irmãos estarem abrindo. Diz assim, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Muitas e muitas vezes nós já ouvimos sobre esse versículo, né? Quantos estudos ou pregações, né? E eu comecei a pensar de que maneira que eu tinha visto esse estudo. Qual é a maneira que eu tinha visto esse versículo na minha vida, né? E eu acredito que nunca tinha visto da maneira que eu tenho visto hoje, por estar passando realmente pelas aflições, né? E eu olhando isso aí, estudando, pensando, né? Ouvi aquela pregação, e ele dizia muito sobre você encarar essas aflições, você gostar de aflições, ninguém gosta. Ah, eu quero passar por... Nunca. Né? Nós queremos o quê? Tranquilidade, paz, né? Quero tocar minha vida tranquila, né? Vou para o trabalho, volto, minha esposa está esperando, meu filho está lá para eu brincar, e beleza, minha vida está legal. Mas Deus não quer a nossa vida assim, né? Deus não quer a nossa vida só para viver, vou para o trabalho, volto, né? Vou até para a igreja, né? Mas Jesus tem muito mais para a gente, né? Quando ele coloca esse versículo, a gente começa a olhar e ver que Deus tem muito mais do que somente viver uma vida de
casa, trabalho, legal, vou jogar uma bolinha, né? Às vezes eu vou pescar, como eu gosto, às vezes, né? Dar uma pescadinha, né? Se o Vado tivesse aí, o Vado era o primeiro, né? Mas Deus quer muito mais da gente. E por isso, muitas vezes Ele permite aflições na nossa vida. Por isso, muitas vezes, Ele permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para a gente poder melhorar, né? E crescer. Eu queria estar orando agora, irmãos, e pedindo realmente a Deus que Deus possa estar falando com a gente, né? Falando comigo, primeiramente, como já falou, né? Falei para os irmãos como fui confrontado com essa palavra, como fui confrontado. E eu queria estar orando para Deus realmente direcionasse essa mensagem. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Pelo privilégio de podermos pertencer ao Senhor, ó Deus. Um Pai maravilhoso, um Pai que nos ama de tal maneira que quer nos ensinar, Senhor. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe que não merecemos isso, Pai. Somos pecadores, mas que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus. E que cada um aqui, ó Deus, começar de mim, Senhor, possamos estar sendo transformados, ó Deus. Que o Senhor venha realmente nos mostrar o que está errado nas nossas vidas, ó Deus. Isso que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nessa pregação, né, que eu estava ouvindo, o pregador trabalhava muito a questão da aflição em relação a nossas tempestades, né? Muitas vezes tempestades que acontecem e as nossas aflições. E muitas vezes a gente para e não consegue enxergar, diagnosticar o porquê daquela aflição na minha vida. Por que está acontecendo isso, né? É mais fácil a gente perguntar, né? Por quê, né? Ao invés de a gente perguntar o quê? Para quê? O que Deus está querendo gerar na minha vida? E pensando nisso, eu comecei a ver, né, a questão das tempestades na palavra de Deus e ver uma das tempestades, né, que a palavra de Deus nos traz é lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. Os irmãos podem abrir. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Essa parte é muito importante. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar,
e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E esse texto é um dos pontos que a gente vai se deter mais, né, na mensagem. E eu vi esse texto como nunca tinha visto, né, a maneira que foi colocado por esse pastor. E muitas vezes a gente ouve, né, quando a gente, né, mesmo as crianças na sala de aula, sobre Jonas, né, o que Deus fez na vida de quem? De Jonas, né? Jonas desobedeceu, Jonas foi lá e, né, Deus provocou essa tempestade, os homens jogaram Jonas, e Jonas foi lá na barriga do peixe e aprendeu com aquela situação, né? Onde ele tinha que ir? Para Nínive. Beleza. Agora, a maneira que ele colocou aqui, que ficou, para mim, foi realmente muito interessante de enxergar, foi na questão do capitão, né? Do marinheiro que estava ali, né? Ele pagou para entrar, né? E como a gente falou, né? Eles sabiam o porquê que Jonas estava ali, né? Por que Jonas estava ali? Está fugindo do Senhor. Jonas está fugindo do Senhor, por isso que ele está aqui, né? E aí eles perguntam e faz todo aquele, né? Várias perguntas para ele, e ele, tranquilão, lá embaixo do barco, né? Descansando, né? E os marinheiros preocupados com aquela onda. A gente passa a olhar dessa maneira para a palavra de Deus e ver quantas vezes nós também não passamos por isso, né? Muitas vezes, eu coloquei vários pontos aqui, né? Muitas vezes o Jonas está causando vários problemas na nossa vida, né? Mas André, quem que Jonas, né? Muitas vezes se a gente for olhar para a nossa vida, quanta coisa não tem desse jeito, guardada na nossa vida. Quantas áreas, né? Quantas pessoas muitas vezes que estão vivendo em desobediência, estão fazendo tudo que é errado diante de Deus, e é o meu melhor amigo, né? Está do meu lado, esse é meu, como os meninos falam, esse é meu parça, né? Eles estão do meu lado, né? Não, o cara, ele faz umas coisinhas aí, mas ele é legal, né? E a gente vê aqui que andar com o Jonas dentro do barco, uma hora ou outra ele vai realmente trazer problema para a gente. Ele vai muitas vezes nos fazer pecar. Ele vai muitas vezes nos entristecer, né, com algumas coisas. Eu coloquei Jonas como o Jonas nas nossas vidas, como se nós fôssemos o capitão, os marinheiros, né? Coloquei pessoas que realmente vão nos levar a pecar, pessoas que muitas vezes vão tirar o nosso caminho, pessoas que muitas vezes vão gerar situações, né? Uma das situações, muitas vezes muito adultério começa nisso. Meu amigo, eu vou levar ele lá em casa, mas eu vou levar ele lá em casa, né? Uma amiga minha vizinha é tão chegada, né? Nossa, ela é um amor de pessoa, mas ela teme a Deus, ela tem vivido para Deus. Como é a vida dela, né? Para eu colocar dentro de casa, para eu abrir meu coração. Muitas vezes a gente abre o coração para pessoas que vão fazer o quê? Só nos fazer sofrer. Quem é o Jonas daí, né? Muitas vezes o Jonas pode ser um namorado, uma namorada, né? Que tem feito com que eu peque. Muitas vezes o meu namorado e minha namorada estão me levando para onde? Para longe de Deus, em vez de levar para perto de Deus. E isso serve para todas as amizades. Muitas vezes a gente pensar em pecados na nossa vida, né? Muitas vezes a gente começa a guardar pecados embaixo do nosso braço, escondidinho, né? Fica embaixo da minha blusa, ninguém está vendo, né? Eu estou fazendo aqui, mas está tranquilo, ninguém vai ver, né? Ninguém sabe. E esse Jonas futuramente vai trazer problema, né? O pecado escondido muitas vezes vai nos trazer problemas.
e pensando em outros, né, sentimentos, né, muitas vezes, né, marquei vários pontos, onde imoralidade, falsidade, mentira, ganância, vaidade, infidelidade, né, como um todo, falta de compromisso, tantos outros, né? Muitas vezes mesmo diante de Deus, né, eu parei para olhar para a minha vida e falei, quem será o Jonas na minha vida? Eu quero tirar ele do barco, deixa eu jogar fora logo, né? E eu olhando para isso, quantas áreas na nossa vida que abrange, né, esse texto? Quantas áreas da nossa vida, se a gente passar para olhar e ver, quem é o Jonas na minha vida? Quem é o Jonas que eu tenho que tirar do barco? E a gente passa a correr e guardar e querer esconder o Jonas, né? E o Jonas fica quietinho lá no barco, lá no fundo, né? Mas ele vai dar problema. Coloquei alguns pontos, irmãos, que para nós, né, a gente passa a ter o Jonas e começa a perder algumas coisas. Quando a gente passa a guardar o Jonas lá, eu não quero jogar o Jonas, né? Porque os marinheiros aqui, eles não queriam jogar Jonas. Eles não queriam. Estavam com medo, e agora vou jogar o Jonas, né? E a gente também, muitas vezes a gente fica com medo de, mas o que eu vou fazer? Né? E agora? Mas é difícil, né? É um namorado, é uma namorada. E agora? Né? É uma pessoa, às vezes é um cara que, poxa, é meu amigo, mas ele tem me levado para longe de Deus, né? Às vezes a gente sempre conversa com os meninos, né? Os jovens, adolescentes lá de Amparo, né? Como as amizades têm atrapalhado os jovens de viver para Deus. E os adultos também. Mas a gente fala do jovem porque eu tenho trabalhado muito de perto com eles. E eu vejo o diabo usando pessoas para quê? Vem para cá. Não vai viver isso daqui não. Muitas e muitas vezes, a hora que os meninos começam a trabalhar para Deus, a hora que os meninos começam, as meninas também, a buscar Deus, a querer, né, viver para Deus, viver uma vida de verdade, quem que aparece? O Jonas. O Jonas vai lá e aparece para poder tirar ele do caminho. E muitas vezes na nossa vida também acontece muito isso. Muitas vezes, né, até como o Celão falou, né, no início, a gente vive tão correndo atrás das coisas do nosso dia a dia, do dinheiro, eu quero comprar, eu quero ter, eu quero ser, eu quero... E a gente esquece. Porque isso aí passa a ser o Jonas na nossa vida. O dinheiro passa a ser o Jonas na nossa vida. E a gente esquece o resto. E aí o outro ponto, irmãos, nós passamos a perder algumas coisas. Quando a gente começa a segurar o Jonas, a gente passa a perder algumas coisas. Eu marquei alguns pontos. Muitas vezes saúde, né? Começa a segurar o Jonas, começa a querer manter aquele sentimento, começa a querer manter aquela situação. O que acontece? Depressão. Começa a cair em depressão. Eu queria isso, eu queria aquilo. Muitas vezes a ganância, eu quero aquilo, mas eu não tenho. Aquilo lá me corrói por dentro, né? Eu quero aquilo, e aquilo lá não... E agora, né? E começo a perder amizades verdadeiras, né? Porque o diabo vai sempre nos tentar afastar de pessoas que nos levam para quem? Perto de Deus. Se uma pessoa está levando para você para perto de Deus, quem que vai tentar atrapalhar? O diabo. O inimigo vai sempre tentar fazer o quê? Essa amizade não está dando certo. Vamos parar porque ele está sendo, está sendo muito influenciado. Vamos parar com isso daqui. Né? O Patrick sabe, muitas vezes acontece lá entre os jovens. A hora que os meninos começam, um levar para perto de Deus, outro pode ver que vai rolar uma intriguinha, alguma coisinha para separar. E vendo isso, a gente tem que começar a tomar cuidado e realmente reconhecer o Jonas. Outros pontos, né? Até bens materiais a gente passa a perder. Muitas vezes a gente quer segurar uma situação, e a hora que você vê, você já complicou. Tudo que eu lutei para conquistar, hoje perdi, por causa de Jonas, né? Por causa do meu pecado, né? E o Jonas é realmente o meu pecado. A segunda tempestade, que fala lá em Marcos 35, 41, os irmãos podem abrir. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão,
eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. 41. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente vê uma outra situação, né? A gente vê os discípulos lá no barco com Jesus, né? E aquela tempestade jogando água para todo lado, e ali os discípulos, né? O que eu vou fazer? E eu acho que realmente gerou-se um medo ali onde ele estava e as coisas acontecendo. E eles esqueceram que Jesus estava ali, né? Eles esqueceram que Jesus estava ali. E eu voltando lá atrás, eu comecei a pensar: quando a gente tem o Jonas na nossa vida, será que Jesus não é suficiente para a gente fazer o quê? Eu quero viver para Jesus, eu não quero Jonas no meu barco. E eu comecei a pensar, falei, poxa, como tem tudo a ver? Porque muitas vezes a gente não confia em Deus, não confia em Jesus, a ponto de falar o quê? Né? Vamos falar de um namorado, né? Esse namorado está me levando para longe de Deus. Será que é ele que Deus tem separado para mim? Essa namorada está me levando para longe de Deus. Será que é ela que Deus tem separado para mim? Aí eu passo a não confiar, porque quem está no meu barco? Jesus. Não é qualquer um, né? E para mim, irmãos, alguns que estão mais perto sabem quantas vezes eu não enxerguei isso, né? Quantas vezes eu passei a viver e não enxerguei. Eu tinha que ter enxergado antes, né? Vamos falar assim, né? Por quê? Porque eu não confiava em Deus totalmente. E ainda luto para confiar. Porque o nosso dia a dia é a luta realmente para nós confiarmos em Deus. E aí, né, nós vemos os discípulos ali no barco e desesperados, né? Vai afundar esse negócio aqui, porque olha o jeito que está entrando água, está molhando tudo. E aí a gente, né, vê que Jesus realmente vem e acalma a tempestade, né? E muitas vezes o Jonas não é tirado da nossa vida porque a gente não confia em Deus. Muitas vezes o Jonas não é tirado da vida porque eu não consigo falar: quem está no meu barco? É Jesus. Jonas também está, né? Essa é a luta, né? Jesus está no meu barco. Eu tenho que tirar o Jonas do meu barco. Eu preciso viver para quem? Para o Senhor. Eu preciso viver para quem? Para o Senhor. Essa é a nossa atitude. Eu falo muitas vezes, né, com os meninos, de trabalhar para o Senhor, né? Eu, por muitos anos, vivi dentro da igreja com a boca fechada. Com a boca fechada. Muitas vezes o pastor fez isso para mim, eu não gostei. O irmão fez isso, aquilo ali, falou aquilo ali, e para mim já não dá, né? Isso aí quem que é? É o Jonas da minha vida. Isso aí está atrapalhando a minha vida com Deus. E muitas vezes nós estamos aí no banco, eu queria tanto trabalhar para Deus, né? Não, legal, esse é o intuito. Só que o que temos feito para trabalhar para Deus? O que eu tenho feito para assumir? Porque muitas vezes é fácil a gente criticar, né? Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e eu não confio em Deus, que Deus pode mudar a minha vida. Enquanto eu não olhar para Deus e falar assim: eu quero tirar esse Jonas da minha vida para viver o que Jesus tem para mim. E isso é confiar em Deus. Muitas vezes você, mas eu apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, eu vou ganhar o dobro do que eu estou ganhando hoje. Mas, puxa, só que eu não vou poder ir na igreja, vai estar acontecendo aquilo, eu também não vou poder ir frequentar, né? Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus quer para a vida da gente? Né? Quantas vezes o trabalho não me tirou de dentro da igreja? Quantas vezes, né? Porque eu não conseguia enxergar que aquilo ali era o Jonas da minha vida. E eu falo para os irmãos, muitas e muitas vezes, o inimigo vai oferecer muitas coisas para a gente continuar com o Jonas dentro do barco, e passando por aflição e sem aprender. Porque o objetivo sempre é o qual? Eu tenho que aprender na aflição. Eu tenho que aprender. Deus usa muitas vezes o pastor para falar, Deus usa muitas vezes um irmão para chamar do lado, conversar, perguntar sobre a nossa vida, né? Mas não adianta.
Aí continua, né? Como eu falei, né? Vivemos uma vida muitas vezes de trabalho, de pecado, né? Sempre escondido, muitas vezes aquela bolinha que a gente guarda, de vez em quando a gente quer pegar, brincar um pouquinho, depois eu, né, guardo de novo, escondo. E aí a gente vê o que Deus tem para a gente. A confiança nele é a base da nossa vida, né? E eu não falo para os irmãos que seja fácil para mim, como eu falei. E eu luto com isso todo dia, né? Quantas vezes em reunião de oração eu tenho falado, e em alguns estudos, né, dos jovens, né? Existem algumas perguntas no final do estudo. Qual é a sua dificuldade? Qual que você tem? Para confiar em Deus, né? É a minha luta diária. Confiar no Senhor. Confiar, e confiar não é só a gente, né? Ah, estou vivendo uma vida legal, estou vivendo uma vida, né? Tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo. Não é isso. Confiar a hora que está tudo bom é fácil, né? A hora que está ruim é que a gente tem que confiar. Entregar, Senhor, está aqui minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu estou confiando ao Senhor. O Senhor que é o melhor para mim. E isso é muito difícil para a gente fazer pelo nosso pecado. E pelo inimigo que sempre vai rondar a nossa vida tentando tirar o nosso alvo. O nosso alvo, irmãos, não sei se os irmãos já passaram por isso. Muitas vezes a gente cria um alvo, né? Eu saio daqui, né? Eu ia falar no domingo, né? Mas eu saio daqui no sábado falando o quê? Essa semana vai ser diferente. Essa semana eu vou buscar Deus, essa semana eu vou orar, essa semana eu vou parar com isso. E o que acontece no domingo, na segunda? O diabo já vem, minha carne já vai tentada a fazer o quê? A não confiar mais naquilo que a gente ouviu. E aquilo que a gente ouviu passa a não ser mais verdade. Ah, o André falou, mas não é bem assim, né? O André falou, mas não é. O Rodrigo falou no jovem, mas não, né? Tem umas... Falou da palavra de Deus, é o que está aqui. O que está aqui é a verdade. É a única coisa que realmente a gente tem na nossa mão. E é o que a gente tem para aprender. E é como eu falei, muitas vezes a gente não aprende pela palavra, não aprende por pessoas, não aprende pelo pastor. A gente vai aprender nas aflições, né? E Deus ama tanto a nossa vida, que Ele poderia fazer o quê? Ah, o André? Ah, não. Joga ele do lado ali, põe ele para fora ali, deixa ele quieto. Ele não serve. E Deus faz o quê? Vem aqui. Vou te ensinar. Você precisa mudar isso daqui. E isso é maravilhoso, porque isso é amor. Isso é amor de Deus, né? Muitas vezes, nós mesmos, né? Muitas vezes a gente, você ama a pessoa? Amo. Nossa, como eu amo o Patrick, é meu amigo. E a hora que ele pisa na bola? Rapaz, esse moleque, hein? E é assim que nosso pecado faz com que a gente tenha essa atitude. Mas Deus não faz assim com a gente. Deus olha e tem misericórdia. Deus olha e fala assim, vem de novo, vamos de novo, né? E continuando, a terceira tempestade, né? É em Mateus 14, de 22 a 33. Um pouquinho para frente, voltando um pouquinho. Mateus 14, 22 ao versículo 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou,
Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu comecei a pensar nessa outra tempestade que é colocada na palavra de Deus, né? Que foi escrita na palavra de Deus, e pensar, né, naquele momento, ver Jesus deixando, pode ir, né? Monta no barco e vai para os discípulos, né? Vai. Os discípulos acho que podem ter até pensado, né? Mas como que Jesus vai depois, né? Será que ele está me deixando sozinho, né? Como que Jesus vai chegar lá, né? Eu acredito, né? Pensando nisso. E Jesus manda que eles fossem na frente. E muitas vezes as tempestades, né, passam a gerar essa, né? Será que Jesus está comigo, né? Estou passando por isso. Será que Jesus está comigo, né? No nosso pecado muitas vezes a gente faz isso. Nossa, mas será que Deus, né? Tenho ido à igreja, tenho entregue meu dízimo, tenho feito isso, tenho feito aquilo, né? Será que eu tenho que passar por isso? Pelo nosso pecado muitas vezes a gente começa a questionar até Deus, ao invés de olhar para quê? Para a palavra dele. A olhar para quê? A confiar no Senhor. E os discípulos aqui, vendo isso, né? Depois Jesus andando sobre as águas, eles passaram a assustar com aquilo ali, ficar aterrorizados, o que está acontecendo, quem é, o que está acontecendo? E aí, né, Pedro pergunta a ele e tal, e ele fala, vem, né? Eu pensando na fé de Pedro aqui, né, você fala, poxa, se Pedro tinha pouca fé, imagina os outros que estavam no barco, né? Imagine eu, né? Vamos falar assim, né? Jesus vem, né? Eu pisar aí, né? E por isso a gente pode trazer para a gente, né? Muitas vezes a tempestade faz isso na nossa vida, né? A gente passa às vezes a duvidar, né? Ela cria uma dúvida na nossa mente. As aflições que a gente passa no dia a dia, no trabalho, muitas vezes a gente perde um emprego. Poxa, eu tenho família para tratar, eu tenho meu aluguel para pagar, ou eu tenho meu carro para pagar. E agora? O que eu faço? Né? E aí Jesus manda o quê? Vem, né? Eu estou junto, né? E para mim foi maravilhoso pensar nessa maneira, né? Em primeiro ponto, joga o Jonas, tira o Jonas da nossa vida. Para quê? Para experimentar isso. E Deus continua ali ensinando os discípulos. Lá em Marcos 4,35, ensinando os discípulos. Chegou em Mateus, um outro ponto da palavra de Deus, Jesus ensinando os discípulos. A quê? Confia. Tantos outros textos na palavra de Deus falando o que para a gente? Confia. E muitas vezes a gente olha na vida da gente e a gente não consegue confiar, né? Muitas vezes a gente não consegue confiar. Como eu falei, às vezes eu estou passando por aflição, ou a minha vida está tudo legal, né? Tenho dinheiro, tenho uma casa, tenho um carro, nossa, pô, estou tranquilo, né? O dinheiro muitas vezes nos traz uma felicidade falsa, né? Achando que por eu ter dinheiro eu estou de boa, né? Estou tranquilo. Posso passar o que for, aí daqui a pouco, uma enfermidade em casa, um familiar doente, ou um problema familiar, onde a gente não tem o que fazer, ou um problema, não sei, no emprego, né? Eu fui dispensado, fui mandado embora, e aí a gente passa a olhar para as tempestades, e olhar e fazer o quê? Eu tenho que confiar em Deus, né? Deus, Ele nos sustenta. Jesus, Ele sempre vai nos sustentar. A hora que Pedro chegou ali e olhou para a situação e, nossa, né? Estou andando sobre a água. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Ele não confiou. Aí Jesus vai lá e levanta. Então, muitas vezes, nós passamos por isso também, irmãos. E a nossa luta, né, no nosso dia a dia, tem que ser essa. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Jesus. Independente das tempestades. E a última tempestade, né, para terminar, ela fala muito também, que é uma tempestade que, lá em Atos, né, 27, 18, os irmãos podem estar abrindo também, porque muitas vezes você passar por uma tempestade, por uma aflição,
somente quando nós estamos vivendo espiritualmente, quando estamos discernindo as coisas espirituais, que a gente consegue ver dessa maneira, né? Muitas vezes não murmurar, muitas vezes não reclamar, mas ver de uma maneira aonde eu estou enxergando e eu quero isso para a minha vida. Eu estou enxergando que isso Deus está trabalhando na minha vida. Estou enxergando que isso Deus está permitindo para trabalhar na minha vida. E lá em Atos 27, 18, deixa eu abrir. Se a minha Bíblia é nova aqui, está meio complicado. Diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. E ele continua, né? No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a amarração do navio. Aqui está dizendo de uma, né? Nem vou estar lendo todo o texto. Paulo está preso, né? E está sendo enviado para a Itália, né? E Paulo diz, né, que não vamos, né, vai dar problema, não podemos ir. E os, né, comandante, né, o marinheiro, o capitão lá, não, pode ir, não dá nada, não, está tudo certo, né? Ó, eu conheço, né, o tempo, não, tá tranquilo, né? Vou lá, tá, beleza, pode pescar hoje, que hoje está legal, né? Não, vamos lá, vamos para a Itália. E aí, nesse tempo, a gente vê que veio realmente a tempestade, como Paulo já havia falado, né? Nós vemos Paulo ali no meio, e eu não lembro se eram 270 pessoas, né, que estavam ali naquele navio, e essa tempestade realmente veio muito forte, né? Nesse momento, Paulo passando por aquela situação, e ele olhava e lembrava do que ele já tinha avisado, né? E muitas vezes nossa vida, nosso barco passa por aflições. Muitas vezes pessoas vêm, né? Deus vem, usa pessoas para mostrar o quê? Cuidado. Não vai por aí não, né? Como eu falei, pastor, irmãos, Deus muitas vezes usa várias maneiras para mostrar algo que Ele quer mostrar para a gente, né? Não vai por aí, vai acontecer isso, né? Até a gente olha e passa a orar e a ouvir a voz de Deus, né? Como o pastor sempre fala, né? Deus fala com a gente. Muitas vezes a gente não ouve pelo nosso pecado, pela distância que eu estou de Deus, por não confiar o jeito que eu tenho que confiar em Deus. E Deus, né, ali mostrou para Paulo o que ia acontecer. E eles não, vamos. E mesmo assim, eles indo, o barco foi despedaçado, mas, né, Deus tinha falado para ele o quê? Ninguém vai morrer, né? Mesmo, vocês vão passar, mas ninguém vai morrer. E nós passamos a olhar na nossa vida isso. Quando a gente passa a olhar para a vida das pessoas, temos que valorizar, né, o irmão. Temos que valorizar pessoas que estão querendo nos ajudar diante de Deus. Pessoas que estão querendo, muitas vezes vai apontar o dedo no meu casamento, mas essa pessoa vem falar do meu casamento, que ela tem a ver com a minha vida? Vai falar do meu namoro, né? O nosso orgulho faz o quê? Não, meu namoro não vai falar nada não. Da minha vida? Não, né? E como é gostoso quando a gente passa a ser abençoado por pessoas que vêm e falam o quê? Estou orando por sua vida, viu? Estou preocupado com a sua vida. Como é que está essa área da sua vida? Você está bem? Né? Muitas vezes a gente tem o costume de falar o quê? Tudo bem, né? Legal, tranquilo, né? Muitas vezes a gente não vai falar para todo mundo, né? Eu estou com esse problema, estou com aquele problema, como eu falei no começo, né? A gente tem que ter pessoas realmente de confiança, pessoas que são nossos amigos e querem que nos levar para perto de Deus. Porque senão a gente vai ter o que na nossa vida? O Jonas, né? Que é o contrário. Mas quando a gente passa a ter pessoas, né, seja o pastor, seja pessoas realmente da igreja que estão coração dispostos a trabalhar para o Senhor, né? Dispostos a, eu não quero saber da vida do Cinho,
Só para eu saber da vida do Cinho? Eu quero saber da vida do Cinho. Não. Eu tenho que saber da vida dele para quê? Para orar por ele. Para ser um amigo. Que a hora um cai, o outro vai estar para onde? Do lado para levantar. Isso é a base da igreja. O amor que faz com que eu queira saber como ele está, não para, eu sou melhor que ele. Ele está passando por isso, tranquilo. Não. Eu tenho que estar lá para falar para ele, Senhor, cuidado, o barco vai afundar. Cuidado. Você está com Cristo, né? Jesus não vai te deixar morrer. Mas cuidado, o barco vai afundar. Aqui nesse texto, não morreu ninguém, né? Porque Deus tinha falado, não morreu ninguém. Mas o que aconteceu? Acabou com o barco. Estragou tudo. Agora, na nossa vida, trazendo realmente a nossa realidade, o que nós passamos a pensar? Como está sendo a minha atitude diante da igreja, né? Eu falo, não é só daqui, irmãos. O inimigo tem tentado acabar realmente com os relacionamentos dentro da igreja. O inimigo tem tentado acabar com a autoridade que o pastor tem, com a autoridade que muitas vezes seu líder de jovens tem, colocando um monte de mentira, colocando um monte de diz que me diz que, falou isso, disse aquilo outro, e caiu lá no meu ouvido que o fulano está falando de mim, né? O que você faz com aquele cara? Esse cara para mim morreu. Eu não falo mais nada para ele. Não é assim que acontece? Uma amizade como tem que ser dentro da igreja, realmente de um estar do lado para, cuidado, se for por aí, o barco vai afundar. Cuidado, você tem um Jonas na sua vida. Cuidado, essa área da sua vida vai te fazer tropeçar em muito mais coisas, né? Temos visto isso, né? Eu falo muitas vezes dentro da igreja mesmo, na nossa vida, né? Quantas pessoas não chegaram para mim antes de, o André, cuidado dessa área da sua vida. Já tinha falado antes, só que o André não tomou cuidado. Aí o que aconteceu? Dá-lhe tempestade, vai tempestade, porque senão não vai aprender, né? Aí, eu aprendi. Isso aí para mim, a hora que eu vejo, eu falei, não, pode parar. Né? Eu tenho um colega meu, a questão de adultério, né? Ele não é crente, estamos tentando, né, conversar bastante com ele e tal, e ele passou por essa questão de adultério, e ele fala muito hoje, quantas pessoas não chegaram para mim, André, e falaram, você tem a sua família, você tem a sua família, olha que família maravilhosa você tem. Ele não conseguia enxergar, ele fala para mim, André, eu não enxergava. O que aconteceu? Segurou Jonas, guardou Jonas no barquinho, afundou. Foi sofrer, foi passar por um monte de coisa. Aí ele fala que hoje, quando ele vê alguma coisa desse jeito, ele vê o diabo de saia. Ele foge. E não é crente. Ele fala, André, hoje eu fujo. E é o que a gente tem que fazer. Não só nessa área, em todas as nossas áreas. Em todas as outras áreas. Na questão de trabalhar para o Senhor, muitas vezes a gente coloca tanto empecilho, ou começa a trabalhar para Deus só pelo nosso próprio ego. Eu quero tocar no louvor. O André eu tenho que cantar. Para quem que a gente está trabalhando? Para quem que eu estou fazendo? O André, eu tenho que pregar. Eu estou aqui, irmãos. Nunca pedi para ninguém para estar aqui. Nunca pedi para o pastor me põe lá. Você é meu cunhado, cara. Vamos chegar aí, né? Vamos conversar, né, pastor? Me põe lá. Não, eu sou muito tímido. Falo sempre para ler. Nossa, né, muitas vezes a hora que o pastor falou, André, eu acho que você vai ter que pregar lá em Mogi. Eu falei, não, pastor, não fala isso. Já gelou, comecei a suar e, pastor, né? Mas aqui nos jovens é uma coisa, pastor, mas... Não, André, Deus está colocando você. Fulano era para ir, não vai dar. Ciclano era para ir, não vai dar, né, Rodrigão? E é você. Eu falei, mas pastor, eu não tenho capacidade, eu não fiz seminário, eu não fiz nada, pastor. Mas Deus vai falar. Nossa, pastor. Aí eu orei. E eu vi, naquela hora eu falei para Lê, Deus tem falado comigo nessa palavra. Eu ouvi lá atrás, isso está na minha mente. Eu tenho vivido isso. Eu tenho lutado para confiar em Deus dessa maneira. Né? Falei sempre para Lê isso daí. Falei, Deus está mostrando que eu tenho que falar, né? Independente das aflições, independente do que eu tenho passado, eu tenho que falar. Tenho lutado para viver uma vida com Deus, eu tenho que falar, né?
E como é gostoso, irmãos, quando a gente se dispõe para Deus. Não é para pastor, eu não tenho que fazer para pastor, eu não tenho que fazer para os irmãos, eu não tenho que fazer para que ninguém olhar, eu tenho que fazer para Deus. Eu vou fazer porque eu entendi qual é a história que Deus tem que ter na minha vida. Qual é o plano dele na minha vida? Esse é o plano. E é isso que eu tenho que ir. E é que eu falo para cada um dos irmãos. Não queiram, eu tenho que passar por aflições. Nós não precisamos. É muito mais dolorido. É muito mais difícil. Mas se eu não aprender, Deus vai permitir. Mas vamos realmente aprender, realmente pela palavra de Deus, pela nossa vida devocional, pelo pastor, né, por irmãos que realmente amam um ou outro, e esse amor tem que passar tudo. Tem que matar minha carne, tem que fazer tudo, porque meu irmão, eu quero o melhor para ele. Por isso que eu vou atrás dele e vou conversar com ele. Eu não vou admitir ver meu irmão caído no pecado, eu não vou admitir ver meu irmão com o barco quase despedaçado, e eu passar do lado dele, tudo bem? Tudo bem, então tá bom então, irmão. Amém. Né? Não. Eu estou vendo o barco do meu irmão despedaçado, irmão, vamos conversar? Posso ir na sua casa? Ou você quer ir em casa comer uma pizza? Né? Vamos lá para a gente bater um papo e usar aquele momento para quê? Para a glória de Deus. Essa é a nossa realidade de igreja. Tem que ser a nossa realidade de igreja. E para mim, né, a hora que eu comecei a ler esse estudo e ver, e o pastor já tinha falado um versículo para mim, e esse versículo ficou na minha mente. Né? Com todas as aflições que a gente passa, tudo. O pastor falou, os meninos nem precisam abrir, lá em Salmos 11:5, diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Então, se a gente está sendo provado, é porque Deus nos ama. Ele não quer cada um do jeito que está, não. Você entrou aqui, você vai ficar assim, assim, assado. Aí você olha para a pessoa, estou há 10 anos na igreja. Legal. E aí, o que Deus tem mudado na sua vida? Eu venho, né? Mas o que Deus tem mudado na sua vida? Não, eu era assim. E eu, passei por muita coisa, Deus já permitiu aflição, Deus permitiu um monte de coisa, e hoje eu estou assim, para a glória de Deus. Tenho lutado com um monte de coisa para frente, mas eu tenho um monte de coisa para trás que eu já deixei. Essa é a realidade da vida do crente. Tem um monte de coisa para trás que eu olhar e falar assim, aquilo lá eu vivia aquilo lá, isso aí era na minha carne, rapaz, eu estava, agora hoje não. Hoje tenho lutado por outras coisas. E não mais aquilo lá que eu lutava antes, porque aquilo lá, graças a Deus, Deus me libertou. E é realmente libertação. O pecado, ele nos escraviza. O pecado nos aprisiona. E faz muitas vezes o nosso barco ser espedaçado. O pecado, Jonas guardado, vai sempre espedaçar o nosso barco. Mas Deus, como eu falei, Ele prova o justo. Então, irmãos, olhe para a vida dos irmãos aqui nessa noite. Né? Eu realmente, para mim, foi maravilhoso ver esse estudo. E trazer para a minha vida pelo que eu tenho vivido. Trazer para a minha vida as coisas que têm acontecido e falar, Deus está dando a saída. Deus está me dando a solução. E eu tenho que viver isso aqui. É isso que eu tenho que viver. E aí a gente olha para a palavra de Deus e vê tantos ensinamentos, tantas coisas, que a gente só tem a agradecer a Deus. Como eu falei, eu estava ali atrás, agradecendo a Deus, por ter mudado a minha história. E eu não mereço. Eu sei que, quanta coisa errada. Quantas vezes eu não fiquei quieto, como eu falei, irmãos, com a boca fechada por causa disso, daquilo outro. Ou realmente do pecado, que o pecado faz com que a gente faça o quê? Eu vou na igreja, eu venho, sento, legal, participo de tudo. Mas na hora que eu saio, eu esqueço tudo que eu aprendi aqui dentro. Aí o pecado vem, me quebra, acaba com o barco, acaba com tudo. E aí eu tenho que voltar a ter aflições, a passar por situações, para entender o que Deus quer na minha vida. E eu coloquei uma frase, se Deus tem permitido aflições na nossa vida, é porque Ele quer lapidar nossas vidas. Ele quer moldar nossas vidas, para que cada um seja de acordo com o que Ele quer. E com certeza, se nós chegarmos a esse ponto de querer ser lapidado, de querer ajuda, procurem. Não vamos ficar parados, guardando nosso Jonas embaixo do braço, nosso pecadinho escondido. Eu tenho um amigo, cara, que esse cara, eu vejo ele, que ele me leva para perto de Deus.
Esse é o seu verdadeiro amigo. Esse é o cara que vai te ajudar a sair daquele pecado. A pegar Jonas e nem olhar. Jonas, eu não te quero mais aqui no barco, vai embora. Esse é o seu amigo. Ele vai estar do seu lado. Esse é o que vai te ajudar a viver diferente do que muitas vezes o mundo quer que a gente viva. Do que muitas vezes o inimigo quer que a gente viva. O inimigo quer que a gente viva de boca fechada, irmãos. De boca fechada. Senta na igreja, ele não tira da igreja também não, viu? Senta na igreja, fica quietinho aí, né? Como o pastor pregou outro dia, nem quente e nem frio. Morninho, sentadinho aí tá 10, tá ótimo. Mas nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Deus nos chamou para trabalhar para Ele, né? Muitas vezes se a gente for perguntar, quem é discípulo de Cristo? Eu sou discípulo de Cristo. O que eu tenho feito para Deus? Eu oro. E para a obra de Deus, né? E como é bom, irmãos, ser realmente confrontados. Confrontado, e espero que os irmãos tenham sido confrontados, não por mim, mas pela palavra de Deus mesmo, né? Pela obra que eu vejo que nós não merecemos tanto amor, mas com certeza Deus tem muito mais na vida de cada um dos irmãos aqui, muito mais do que nós temos vivido, muito mais. Só precisamos realmente confiar no Senhor e tirar os Jonas da nossa vida. E aí sim a gente vai crescer, vai trabalhar para o Senhor da maneira que Ele quer. Amém, irmãos? Ligam?